A solidão é sua maior inimiga ou é sua maior aliada? O que um poeta austríaco do século passado pode te ensinar sobre a liberdade de ser quem você é, independentemente do que você deveria ter lido? Você também já se perguntou se a sua paixão é boa o suficiente para o mundo? Onde a verdadeira arte nasce? No reconhecimento externo ou na necessidade interna? O 10º episódio de Eu Não Li Shakespeare, sim, chegamos ao 10º episódio. É sobre uma obra que literalmente mudou a minha vida. Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E ao final do vídeo, como sempre, trarei dicas literárias, cinematográficas e musicais valiosas para quem quer expandir seus horizontes. Se eu fosse você, assistia até o final porque vai valer muito a pena. Oi, eu sou o W. Sou um professor de economia que escreve poesia. Eu conto números, mas também conto histórias. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que eu não apenas li, mas que me leu. Um livro que, de certa forma, me reescreveu como ser humano. E eu falo de Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E como ele, de um jeito quase mágico, mudou a minha vida. O Rilke nasceu em 1875, em Praga, no Império Austro-Húngaro, hoje República Tcheca. Ele é simplesmente um mestre da palavra que sabia como mergulhar nas profundezas da alma humana. O Rilke viveu numa época de grandes transformações, entre o final do século XIX e o início do século XX, um período efervescente para a arte e para o pensamento. Ele era um viajante incansável e essa busca por novas experiências moldou tanto a sua visão de mundo como a sua poesia. E o mais incrível de tudo, o seu Cartas a um Jovem Poeta nasceu de uma correspondência real. Imagina um jovem aspirante a poeta, o Franz Xaver Capus, que, inseguro sobre os seus versos, escreveu para o mestre Rilke buscando validação, uma resposta sobre se seus poemas eram realmente bons. Você poderia pensar que o livro Cartas a um Jovem Poeta é uma obra escrita para se tornar potencialmente uma obra clássica, como a maioria dos livros é. Mas não. Não é um romance, não são versos, mas sim o que o Rilke respondeu para o jovem Capus. Não é uma crítica técnica, não é um sim ou um não sobre a qualidade da poesia do Capus, mas é um convite à introspecção mais radical que se pode fazer. O livro Cartas a um Jovem Poeta é um apanhado dessas 10 cartas trocadas entre o Rilke e o Capus entre 1903 e 1908, e se tornou um clássico. Essa obra, para mim, foi como um soco no estômago, como todas as obras que são realmente transformadoras. Para você, quais obras têm esse efeito de soco no estômago? Me conta aqui nos comentários. E vai, conhecer o Cartas a um Jovem Poeta merece o seu like, né? Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda o nosso canal a crescer. Nós estamos agora no 10º episódio e isso aqui dá um trabalhão. E o seu likezinho não custa nada, vai? Então clica aí, tô esperando. Obrigado. Bom, eu tinha mais ou menos uns 20 anos quando eu li esse livro. Eu era consciente de tudo aquilo que eu queria ser, mas ainda muito inseguro sobre o artista que eu era. Lendo as cartas, eu sentia que o Rilke falava diretamente comigo, quando explicava que a solidão não era uma coisa ruim em si mesma, a despeito do que as pessoas normalmente dizem. Mas calma lá, a gente já fala disso. Foi nesse livro que eu aprendi que ser aquilo que se é não depende de um fato externo, mas sim de uma necessidade interna. Você é aquilo que é, e não deveria precisar de alguém para validar isso. Um poeta, por exemplo, não nasce de um fato externo, mas sim de uma necessidade interna. Quando eu tinha os meus 20 anos, eu tinha uma banda chamada Metafórica, escrevia as minhas canções e poemas e trabalhava como balconista em uma loja de autopeças. Por isso, eu tinha maior dificuldade em me considerar um artista, pois como eu poderia ser um artista que nunca havia aparecido na televisão ou não fosse famoso como todos os artistas que eu conhecia? Como é que eu poderia ser respeitado como tal se eu nem ao menos parecia um? Como eu poderia me considerar um poeta sem nunca ter publicado nenhum livro? Mas o Rilke tinha essa resposta, curiosamente na forma de outra pergunta. A pergunta feita por Rilke ao jovem poeta e que parecia ter sido feita a mim. O Senhor está olhando para fora
E é justamente o que menos deveria fazer nesse momento. Ninguém o pode aconselhar ou ajudar. Ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos da sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria se não pudesse escrever? Isto, acima de tudo, pergunte a si mesmo na hora mais tranquila da sua noite. Sou mesmo forçado a escrever? Escave dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar aquela pergunta severa por um simples e forte sou, então construa sua vida de acordo com essa necessidade. Aqui reside a primeira e a mais profunda conexão com o Eu Não Li Shakespeare. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante da grandiosidade de um Shakespeare, daqueles que leram os pretensos melhores livros do mundo? Quantas vezes nós pensamos que nós não temos permissão para nos expressar, para criar, para sequer ter uma opinião sobre arte, porque não seguimos um caminho tradicional de estudos ou porque não lemos os livros certos. E o que nos diz? A validação não vem de fora, não vem de diplomas, de publicações ou da aprovação de críticos. Ela vem de uma necessidade interna, de uma verdade que pulsa em você. A arte, a verdadeira arte, nasce da necessidade. E essa necessidade não é privilégio de quem teve acesso às melhores escolas ou às melhores bibliotecas. Ela é universal, ela é humana. A mensagem do Hilke é um convite à liberdade. A liberdade de ser quem você é, de criar o que você precisa criar, de sentir o que você precisa sentir, independentemente do que o mundo externo espera ou valida. É a prova de que a literatura, em sua essência mais pura, é sobre a experiência humana e não sobre um selo de aprovação acadêmica. Vou chamar os meus amigos pra festa, dentre eles a minha solidão. Essa verdade interna muitas vezes é encontrada na solidão. Para o Hilke, que admite que a solidão possa ser grande e muitas vezes pesada de se carregar, ela é, no entanto, necessária. É preciso saber alcançar a solidão em que entramos em nós mesmos e conseguimos não encontrar ninguém durante horas. Estar sozinhos como quando éramos crianças, que as coisas dos adultos pareciam importantes, grandes e inalcançáveis para nós. É na solidão que nós crescemos e todo crescimento pode ser penoso e doloroso. Como eu conto no capítulo 15 do meu livro 1000 Sentidos da Vida, tem episódio aqui sobre o livro que eu vou deixar na descrição e no card, a solidão, para mim, se tornou uma amiga. O Hilke nos convida a abraçar essa solidão, não como um fardo, mas como um espaço sagrado para o crescimento. Ele diz, ame sua solidão e tente cantar com a dor que ela lhe causa. É na solidão que crescemos, e todo crescimento pode ser penoso e doloroso. Como escreveu o Hilke, fique feliz com o seu crescimento, no qual, é claro, você não pode levar ninguém com você, e seja gentil com aqueles que ficam para trás. Foi nessa solidão e na busca por respostas que Cartas a um Jovem Poeta me encontrou na adolescência. Eu, que me sentia isolado mesmo em meio a multidões, encontrei no Hilke a permissão para ser eu mesmo, para entender que a minha montanha, como eu chamo no livro, era a escrita e que eu morreria se não pudesse escrever. A vida é estar sempre na direção da sua própria montanha. Desde que esteja em direção a ela, tudo está certo. Apesar da sua profundidade, o Hilke também enfrentou dificuldades financeiras e pessoais ao longo da vida. Ele não era um guru distante, mas era um ser humano que, através das suas próprias lutas e de uma vida de intensa introspecção, encontrou essas verdades universais que ressoam até hoje. E aí, vamos para as dicas do Professor W? Se você já tentou ler poesia e achou chato, complicado ou distante demais, calma. Talvez você só não tenha encontrado o caminho certo de entrada. Nem todo mundo começa amando Pessoa, Hilke ou Machado de Assis. Às vezes é preciso que alguém com voz quente, alma profunda e sensibilidade à flor da pele nos leve pela mão até eles. Por isso, hoje a minha primeira dica é o disco Imitação da Vida, da Maria Bethânia. Lançado em 1997,
Nesse álbum, A Betânia da Vida há textos de diversos autores, mas quando chega a vez de Fernando Pessoa, especialmente o angustiado e brilhante Álvaro de Campos, o ar muda. Ela não declama, ela incorpora. E quando você vê, tá pensando na vida com olhos mais fundos, sentindo aquela coisa estranha que só a boa poesia provoca. Uma espécie de saudade do que a gente ainda nem viveu. A segunda dica é um filme para sentir a poesia, A Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989. Esse clássico do cinema, estrelado por Robin Williams, é um convite emocionante para redescobrir a paixão pela poesia e pela vida. O filme mostra como a literatura pode ser libertadora, inspirando jovens a pensar por si mesmos, a questionar o status quo e a encontrar sua própria voz. É uma obra que celebra a individualidade e a importância de viver intensamente, temas que o Hilke tanto valorizava. E por fim, a terceira dica, além de leia o Cartas a um Jovem Poeta, claro, é um livro para tocar a alma, mas para ser lido durante a vida, que é o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, escrito pelo seu heterônimo Bernardo Soares. Essa obra não é poesia no formato tradicional, mas é pura poesia em prosa. São fragmentos, reflexões, divagações sobre a vida. É um livro para ser lido sem pressa e que dialoga diretamente com a busca do Hilke pela verdade interior e pela aceitação da solidão como um espaço de autoconhecimento. E para você, só para você que está por dentro das dicas do Eu Não Li Shakespeare, eu adicionei 3 canções citadas nesse episódio lá na playlist do Spotify Eu Não Li Shakespeare, que eu vou deixar aqui na descrição. Como vocês já sabem, todo mês tem episódio novo e novas canções entram lá na lista. A verdadeira arte, a verdadeira vida, não está em seguir fórmulas ou em buscar aprovação externa. Não está em ter lido Shakespeare ou qualquer outro cânone, se essa leitura não ressoa com a sua alma. Está em escavar dentro de si e encontrar sua própria necessidade, sua própria montanha e construir a sua vida a partir dela. Se esse vídeo te fez pensar, se te inspirou a olhar para dentro, a validar sua própria jornada, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreve no canal Eu Não Li Shakespeare, o único canal do YouTube conduzido por um professor de economia que escreve poesia. Porque aqui a gente prova que a literatura está em todo lugar e que as grandes verdades da vida não precisam de um diploma ou de um selo de aprovação para serem compreendidas. Elas só precisam de um coração aberto e de uma alma disposta a escutar.